irmãos e irmãs, a liturgia deste dia 9 de fevereiro nos propõe como meditação o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. O capítulo 7 desse Evangelho se abre com uma discussão a respeito do puro e do impuro. Jesus e seus discípulos são questionados pelos fariseus pelo fato de não terem todas aquelas preocupações obsessivas em lavar as mãos quando eles voltam da praça pública, por exemplo. E os fariseus entendem aquilo como uma grande falta de preocupação com a pureza interior da pessoa. Que resposta Jesus dá a essa crítica dos fariseus? Ele vai nos lembrar, a partir do versículo 14, que o que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E aí Jesus esclarece de onde sai, o que Jesus chama de interior. Ele diz, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios. Jesus elenca uma lista de atitudes ruins que danificam a pessoa ou o seu próximo. E ele diz que essas atitudes nascem das intenções do coração humano. E aí ele conclui então dizendo, todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Esse texto do Evangelho nos ajuda a fazer uma pergunta: até que ponto as circunstâncias externas nos determinam? Nós temos influências externas, a família, o ambiente de trabalho, os meios de comunicação, o mundo em que nós vivemos, ele exerce influências em nós, mas essas influências têm o poder de nos determinar? Elas condicionariam as nossas atitudes? Na visão de Jesus, isso não acontece. Ele explica que não é aquilo que atinge o homem exteriormente que pode torná-lo impuro, mas aquilo que sai do seu íntimo, que Jesus chama de coração. Ele esclarece que aquilo que torna uma pessoa impura não é o contato com a realidade externa. O que ela come, o que ela bebe, o que ela assiste, o que ela vê, com quem ela convive. Não é nada disso que torna a pessoa impura, mas é com que intenção ela faz o que ela faz. O que ela come, o que ela bebe, o que ela veste, o que ela assiste, o que ela ouve, com quem ela se relaciona. Portanto, Jesus quer deixar claro que a impureza não é algo dado por natureza. Alguém nasce puro, alguém nasce impuro, isso não é dado por natureza. É o homem que, no uso da sua liberdade, da sua consciência, dos seus valores, ele pode se tornar impuro ou puro a partir das intenções do seu coração. Então, de maneira muito geral, muito clara, Jesus diz, todos os alimentos são puros. Os alimentos não podem fazer o homem melhor ou pior, porque eles não atingem o coração da pessoa, eles não atingem a consciência da pessoa. O que é o nosso coração para Jesus? Ele é o centro da nossa vida intelectual e moral. E por consequência, então, os alimentos que nós comemos, eles não influenciam nossas decisões, sejam elas boas ou más. Eles não influenciam a nossa vontade, eles não comprometem a nossa liberdade. Portanto, o princípio do bem e do mal para Jesus é o nosso coração, que pode ser bom ou mal. Quando ele é bom? Quando ele é iluminado pelo amor. Quando ele é mau? Quando ele está obcecado pelo egoísmo. Portanto, o coração humano é o lugar onde nós fazemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões. E aí, claro, nós temos uma grande ajuda
é a palavra de Deus que vai iluminar minhas escolhas e minhas decisões. É essa palavra que vai ajudar o meu coração a ter discernimento, a separar não só o bem do mal, mas o bem real do bem aparente. E me ajudar então, a lidar com a realidade à minha volta, inclusive com os impulsos que estão dentro do meu próprio coração. Se na época de Jesus havia uma preocupação quase que obsessiva da parte dos fariseus entre puro e impuro, entre sagrado e profano, perceba que a nossa época hoje, isso é praticamente inexistente. Vivemos na era da globalização. Tudo está misturado, tudo está mesclado, não é muito clara a fronteira entre puro e impuro, entre sagrado e profano. Por isso que nós, como cristãos, precisamos ter o critério da verdade, da luz, da palavra de Deus. Ela tem que funcionar em nós como uma espécie de filtro. O que eu vejo, o que eu ouço, tudo que de uma certa forma me atinge, me influencia, passa pelo filtro da minha consciência, pelo filtro do meu coração, iluminados pela palavra de Deus. E aí eu consigo separar o que convém daquilo que não convém, o que edifica daquilo que não edifica. Aí sim, aquilo que poderia me tornar puro ou impuro aos olhos de Deus. Gostaria de terminar essa reflexão lembrando uma palavra muito significativa do Papa Francisco. Há tempos atrás, ele fez uma observação muito séria a respeito da sujeira, do puro e do impuro, poderíamos dizer assim. Ele afirmou: não se pode fazer o bem a uma pessoa sem nos aproximarmos dela. E ele diz então: tantas vezes penso que seja, não digo impossível, mas muito difícil, fazer o bem sem sujar as mãos. E aí ele pergunta: estou disposto a sujar as minhas mãos, se for preciso, para me tornar próximo de quem precisa de mim? Que essa sujeira sagrada aos olhos de Deus esteja em nossas mãos, em nossa vida. Eu me sujo no bom sentido para ajudar quem está na sujeira, na miséria, da dor, do sofrimento, da injustiça. Dois pensamentos importantes de Viktor Frankl contribuem também hoje para a atualização desta palavra do Evangelho. Viktor Frankl, o médico judeu, disse: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, lembre-se, no início dessa reflexão havia uma pergunta: as coisas que me afetam me determinam? Até que ponto elas me influenciam? Eu não escolho a circunstância na qual me encontro, mas eu escolho como eu vou agir diante dessa circunstância, segundo Viktor Frankl. E uma outra contribuição dele é esta: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Que a sua consciência, que o seu coração recebam diariamente a luz da palavra de Deus, a partir da qual você tomará as suas decisões. Fique com Deus.